Bem, gente, estou hoje com o André Silva. André Silva, ele é juiz de paz, mas tem tantas outras atividades, inclusive atividades que ele desenvolve no setor cultural, etc., né? Bom dia, André. Bom dia, Morandini. Bom dia a toda a sua audiência. André, me diga uma coisa. Em termos de cultura, nós temos aqui um grupo que sustenta essa cultura com muita garra, com muita luz e com, assim, muito sucesso. Como é que chama? Morandini, é até bom você te dar um furo. Ontem nós estivemos reunidos, todas as entidades literárias de Ribeirão Preto estiveram reunidas ali no Centro Cultural Palace, junto com o pessoal do Instituto do Livro, e nós reunimos a Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, a Academia de Letras de Ribeirão Preto, a Casa do Poeta e do Escritor, a União dos Escritores Independentes, a Ordem dos Jornalistas da região metropolitana, enfim, todo um movimento cultural já visando a Feira do Livro que se avizinha, que será na segunda quinzena do mês de agosto, e a gente já discutindo o espaço dos escritores, dos artistas de Ribeirão Preto e região. Eu tenho a honra de participar da academia, vou entrar agora, né? Eu vou entrar em março na Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, mas faço parte da Ordem dos Jornalistas, da União dos Escritores e da Casa do Poeta e do Escritor. Ô, André, agora isso é muito importante, né? Porque hoje, com essa loucura de internet, enfim, todo esse aspecto das novidades, esquece-se do livro, esquece-se, vamos dizer assim, da poesia, enfim, da coisa mais leve que o cidadão poderia ter para a sua alma, para a sua convivência, etc. E vocês persistem em levar adiante esses aspectos que outrora, vou falar aqui do tipo do poeta, era uma quimera e tudo mais, hoje uma dura realidade, né? A linguagem da internet, a forma abreviada, a forma curta, a forma rápida, tem realmente prejudicado muito, mas nós temos que nos adaptar à realidade de hoje sem perder o nosso contato com a linguagem mais erudita. Então, o desafio de todas as entidades é como trabalhar as novas tecnologias, mas também preservando o conhecimento. Você sabe muito bem que a cultura é libertadora. Além de formar caráter, a gente forma consciência, prepara pessoas melhores para o mundo. Então, a dança, a pintura, a música, a escrita, todas as manifestações culturais são extremamente importantes, embora as nossas autoridades não tenham essa visão. No orçamento da nossa cidade e de quase todas as cidades do Brasil, o primo pobre do orçamento é a cultura, sempre o menor orçamento. Então, os abnegados, os dedicados acabam suplantando, acabam superando as dificuldades do poder público. Bom, mas tudo está perdido, né? Temos a Feira do Livro, temos os que se reúnem em nome da cultura para protegê-la, ampará-la dentro dos seus corações e dentro das suas fronteiras e projetá-la para os jovens e crianças. E muitos jovens estão optando pelos livros hoje, não só pela orelha do livro e nem só pela síntese da informática, mas pela leitura completa, né? Ribeirão Preto tem essa característica, sim, Morandini, tem muitos meninos lendo e escrevendo. Nós temos feito parcerias, até o Rotary Club também tem participado muito. Nós temos visitado as escolas, sensibilizado os professores, e a produção da nossa meninada, tem a incubadora cultural também de Ribeirão Preto, faz um trabalho muito bonito. Tem muita gente que quer o contato com o papel, com a tinta, o papel e tinta. O livro físico ainda é muito importante. Porque quem lê muito escreve bem, né? Isso é importante, é uma correlação direta, né? É automático, Morandini. Você lê, você fala melhor, você escreve melhor.
você se comunica melhor. Aliás, nós tivemos uma época em que uma comunicação mal feita está gerando processos, está gerando uma série de complicações. Então, eu recomendo sim a todo mundo que está nos acompanhando, leia e incentive o hábito da leitura na sua casa. Pode começar com livrinhos infantis, historinhas, HQs dos antigos gibis, até você criar o hábito e partir para as obras mais complexas. Bom, o André Silva é juiz de paz e faz tempo, faz muito tempo. Ele já casou milhares de pessoas. E eu sei que já me deu entrevista dizendo que às vezes ele encontra alguém que está casado ainda, né? Outros já passaram para outras parcerias, etc. Mas ele tem esse papel de, na hora de proceder à união de duas pessoas, que se faça de uma maneira bem consciente, né? E bem dentro daquilo que os postulados legais determinam e que a sociedade também o deseja. Eu gostaria de saber, o pessoal está casando mais, André? Orandini, os casamentos voltaram. Com o advento da pandemia, muita gente ficou em casa, houve um represamento e depois, na retomada, dificuldade até de encontrar locais. Os salões, as áreas, as chácaras, os centros de eventos estão todos com as agendas lotadas de pessoas celebrando seus casamentos. Nos cartórios também nós sentimos esse aumento considerável na oficialização das relações. Com as mudanças das leis, dando amparo à união estável, como se for o casamento em cartório, na igreja, etc., isso tem diminuído a procura do documento legal e fica por conta da comprovação desta união para que se tenha, ao depois, os direitos dos que participam da união? Orandini, é sempre bom lembrar as pessoas que a união estável tem um reconhecimento do casamento. O que acontece é que você tem que fazer prova. Então, se você mora com alguém, se você convive com alguém, você pode fazer um contrato particular ou você pode fazer uma escritura pública. Muitas pessoas optam por essa via. Em termos financeiros, hoje um processo de habilitação matrimonial e uma escritura de união estável tem o mesmo custo, ou às vezes a escritura fica até mais cara. Então a gente recomenda, não só pelo fato de ser juiz de casamentos, que as pessoas que puderem se casem. Mas tem a liberdade, pode fazer sim. Eu não percebi essa concorrência, até mesmo porque para algumas famílias a certidão de casamento ainda é fundamental, para algumas denominações religiosas é importante que você esteja em dia com a lei dos homens para estar em dia com a lei de Deus. Então eu vejo muitas igrejas cobrando isso das pessoas que são conviventes para que efetivamente se casem. Muitas pessoas que vivem juntas nessa união estável começam a ser cobrados pelos filhos quando começam a entender a situação dos pais. Embora sejam novos, eles gostariam de ter uma segurança e acham que o papel é a segurança. E, por outro lado, muitos dizem que unido com fé, casado é. E que muitas vezes dura-se mais uma união desta forma do que aquela com o papel e cartório. O que você me diz? Existem pessoas que colocam a sua confiança no papel. Nesse sentido, é comum pessoas que conviveram durante muito tempo e depois que casa, mas eu vivi tão bem até ontem e agora que eu casei não deu certo. Às vezes já não estava dando certo, às vezes aquela pessoa já queria mesmo fugir, só estava esperando primeiro ter a segurança de ter casado para depois efetivar a separação. Também existem muitas histórias de pessoas que tiveram problemas relacionados a imóveis, porque não eram casados, e aí acontece, alguém atravessa nessa relação, principalmente os sucessores, e a pessoa acaba tendo que se deslocar ao judiciário para buscar amparo no seu direito. Por isso que a gente sempre fala para que as pessoas casem. O casamento, Orandini, sempre está na moda, está nas mídias, né? Esse mês
Nós tivemos fatos curiosos, gente fazendo contrato com multa, noivos falando não e o casamento sendo suspenso. A atividade do casamento, ela faz parte da vida, ela faz parte do nosso cotidiano e da nossa sociedade. Bom, com relação à multa, você disse sobre um fato, que o noivo propôs à noiva um pacto antinupcial que se procedesse à lavratura de um item em que, se porventura qualquer um dos dois traísse aquele voto naquela união, teria que pagar ao ferido, ao que foi traído, 180 mil reais. Recorreu-se à justiça para verificar acolhendo este item e a justiça acolheu, certo? Dizendo que se é bom para os dois, tudo certo, né? Morandini, a escritura de pacto antinupcial é um instrumento previsto na legislação nos casos em que a pessoa opte por um regime de bens diferente da comunhão parcial. Então, se a pessoa quer casar em separação, se ela quer casar em comunhão total, em partição de aquestos, ela tem que fazer a escritura. Nós tínhamos uma interpretação anterior muito restritiva, que a escritura de pacto era só para definir o regime. Com o passar do tempo, e até por conta também do direito americano, por conta das celebridades, e você está na mídia, você sempre vê, o artista tal fez um acordo, colocou tal cláusula, isso começou também no Brasil. Esse caso de Belo Horizonte, o casal estipulou a multa, o tabelião era da interpretação mais restritiva, colocou impedimento e submeteu a análise do juiz corregedor. E a juíza, no caso, tem a interpretação mais aberta, mais ampla, e acabou concordando. Em Ribeirão Preto, também tem cartórios que têm essa visão, que acreditam que tudo o que não for proibido por lei pode sim ser pactuado na escritura. Quem acompanha, nós vimos na imprensa aquela cantora, né, Jennifer Lopez, colocou uma cláusula que o marido tinha que fazer relações sexuais 4 vezes por semana. O Michael Douglas tinha um problema que ele era um ninfomaníaco, a esposa se colocou na cláusula contratual, se você não fizer um tratamento, você vai me pagar uma multa. Aquela atriz, a Nicole Kidman, também colocou multa sim. O Zuckerman, que é o homem mais famoso aí da internet, ele mesmo concordou com uma cláusula, porque ele é uma pessoa que trabalha muito, então ele pôs lá no pacto dele. Ele tinha que ficar no mínimo 100 horas por semana com a esposa e ter relação sexual pelo menos uma vez por semana com a esposa. Os brasileiros começam a imitar, começam a também colocar esses itens na escritura. Tem gente que coloca até assim, quem vai cuidar das tarefas domésticas, quem vai fazer compra no supermercado. É um avanço no direito, embora cheio de formalidades, o direito também tem um certo dinamismo e o legislador brasileiro começa a ter essa visão mais extensiva do Instituto do Pacto. Enquanto aumentaram os casamentos pós-pandemia? Morandini, nós tivemos um aumento considerável no primeiro ano, depois deu uma quedinha, agora a gente está num ajuste. Mas eu te diria, mais de 15%, com certeza, acho que a gente tem um percentual considerável de aumento, sim. A procura tem sido muito grande. Algum caso excepcional que vocês se lembrem? Tem o caso da moça, que por brincadeira, isso é sério, que por brincadeira falou não na hora do casamento e o juiz de paz suspendeu o casamento, porque é norma, suspendeu o casamento só depois que voltou, é isso? Ô Morandini, eu sempre aproveito o seu espaço para ser muito didático, lembrando que o casamento é uma cerimônia formal. Ultimamente, nos cartórios, nós temos colocado flores, música. É claro que se você vê que a pessoa está muito tensa, você tenta descontrair, fazer uma cerimônia mais acolhedora, mas existe a legalidade e a formalidade. Você pode brincar antes e depois, mas no durante não pode brincar. O juiz de casamentos, embora as pessoas não percebam, ele sempre está atento se a pessoa está ali espontaneamente,
se tem alguém armado, se tem alguém intimidando. Então, no caso, não pode brincar. O próprio Código Civil estabelece, no artigo 1538, que a celebração será imediatamente interrompida em 3 situações. Se tiver a recusa solene da afirmação, porque nós juízes perguntamos, é de sua livre e espontânea vontade? Se a pessoa não for tão solene e convicta, vai suspender. Se ela falar não, não é, que é o caso da menina, vai suspender. Ou se ela se arrepender, ela fala assim, não é, está arrependida, vai suspender também. Nesse caso de Minas, o juiz foi complacente, porque segundo nós apuramos, ele ainda celebrou o casamento no mesmo dia. Mas o código determina que você só poderá celebrar o casamento no dia seguinte. Por isso, a recomendação a toda a sua audiência. Nesse momento, não. Você vai ter a vida inteira para brincar, e nesse momento tem que ser estéril. André, muito obrigado a você, um bom dia. Prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e parabéns, Bonadio. Obrigado.